Relativamente a esta proposta, naturalmente que estamos de acordo e penso, aliás, que será aprovada por toda a gente, mas gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Presidente da Câmara, que tem a ver com o seguinte. Quando abriram as candidaturas, nós sabemos que não houve dinheiro suficiente para contemplar toda a gente. Acreditamos que com a situação pandémica que estamos a viver, a situação vai piorar e há certamente cada vez mais famílias a precisarem deste tipo de apoio e a Câmara irá com certeza até onde for possível. A pergunta que faço, porque eu não tive ainda resposta para esta questão, é se este reforço de verba é apenas para contemplar aqueles que já se candidataram e que não receberam, nem estão a receber porque o dinheiro não chegou, ou se há a intenção da Câmara de abrir ainda alguma candidatura este ano. Sim, foi precisamente com esse objetivo que foi feito este reforço, ou seja, para completar todas as pessoas que se tinham candidatado. Nós este ano, como sabem, estamos a fazer aqui um investimento de 3 milhões de euros e, de facto, estamos a avaliar a possibilidade de o poder aumentar em função das necessidades objetivas que as pessoas nos têm colocado e que nos merecem, naturalmente, grande preocupação. Devo dizer, aliás, que outros municípios, mais recentemente, começam a fazer a mesma coisa, nomeadamente o município de Lisboa apresentou agora um programa inspirado no Porto Solidário, que muito nos agrada, porque a verdade é que, ao longo dos 6 anos de existência, sempre crescendo, ele abrangeu 4.334 famílias, o que nos parece muito importante. Quanto então ao Porto Solidário e à proposta que aqui nos traz o Executivo, evidentemente iremos acompanhá-la face àquilo que são as necessidades prementes na cidade. Não podemos também temos que aproveitar também, já que estamos a falar do Porto Solidário, porque este programa tem 3 eixos e o segundo eixo tem sido pouco falado, prende-se com a inclusão de pessoas com deficiência por via das políticas de habitação. Aproveitaríamos para fazer essa questão ao Executivo Municipal e, evidentemente, voltar a falar na necessidade que há ao nível da regulação do mercado das rendas, até porque, nos dados que o Executivo nos partilha, estamos a falar de um valor médio de renda mensal suportada a 327 euros, quando o rendimento mensal dos beneficiários se situa em valores pouco superiores a 500 euros, mais uma vez, se comprova que a taxa de esforço no Porto para as rendas é, de facto, muito elevada. E houve alterações profundas naquilo que é o regulamento do Porto Solidário, que há bocadinho me dispensei de referir, mas que talvez valha a pena. Em primeiro lugar, estendeu-se por 2 anos a ajuda mensal com o pagamento da renda ou da prestação bancária, passou a considerar a redução da taxa de esforço suportada pelos agregados para 25%, e permite a possibilidade dos beneficiários se candidatarem novamente ao programa caso o prazo esteja a terminar. E, além disso, estabelece a contabilidade do apoio concedido a partir da data da submissão da candidatura, que é uma coisa particularmente relevante, como sabem. O Sr. Presidente apresentou-nos aqui alguns dos argumentos que justificam a existência deste programa e também um conjunto de melhorias que têm sido introduzidos ao longo dos anos no programa. Nós estamos totalmente de acordo, não só com as medidas que têm sido corrigidas ao longo do tempo, muitas vezes até por propostas dos próprios grupos da oposição, como também relativamente à necessidade de existir um programa que, numa situação de alguma emergência, permita atenuar o efeito das dificuldades que as pessoas têm nestas áreas. Agora, nós quando votamos um programa desta natureza, nós não nos limitamos a olhar para o que ele faz, mas também para o que ele nos diz. E se de facto aqui estamos hoje a ter a necessidade de reforçar numa verba tão significativa um programa desta natureza, isso significa que o aumento da pobreza, das carências habitacionais, não tem resposta atualmente na cidade do Porto e não para de crescer. O Porto é, presentemente, e é bom termos a noção disto, o município do país que mais investe anualmente na requalificação do edificado do seu Parque Municipal de Habitação Social e que atribui o maior número de fogos por ano a novas famílias, cerca de 300, fruto de uma gestão cuidadosa e criteriosa. Com efeito, o investimento da Domus na requalificação do parque habitacional tem permitido dotá-lo de habitação excelente,
em condições de habitabilidade e vivência adequada aos tempos que decorrem, apenas limitado naturalmente pela natureza de alguns dos edifícios que foram construídos num tempo em que as exigências eram de moldes diferentes. A reabilitação do envelope dos edifícios, entendida como grande reabilitação, compreende a reabilitação das coberturas, de fachadas, de vãos envidraçados, áreas de circulação. Nos últimos 7 anos foram investidos cerca de 125 milhões de euros, estando previstos mais 28 milhões de euros para este ano de 2021, o que totalizará um investimento na melhoria de condições de habitabilidade dos cerca de 13 mil inquilinos municipais nos 2 últimos mandatos, 2004 a 2021, de 153 milhões de euros. E, portanto, é no base disto também que o município assinou, como eu já disse, um acordo de colaboração com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que prevê que até 2025 sejam investidos mais 56 milhões de euros para tornar a vida mais digna a mais 1.760 famílias no âmbito do programa Primeiro Direito. E mais poderia dizer. E, portanto, sendo certo que nós não conseguimos, naturalmente, resolver todos os problemas e que tudo aquilo que fazemos é sempre pouco, eu estou de acordo que é pouco, creio que quando Vossa Excelência bem refere que isto tem que ser também um esforço do Estado Central, acho que os números que eu lhe dou, e que eu aqui dou a Vossas Excelências, devem nos fazer pensar se estamos a distribuir equitativamente aquilo que é uma responsabilidade comum do Estado, da qual a Câmara Municipal do Porto também faz parte. Só que a Câmara Municipal do Porto vive do tributo dos seus cidadãos. Nós achamos que é melhor que os parceiros privados estejam no âmbito de uma parceria ou de programas de cooperação com os poderes públicos, para que não fiquem apenas ao sabor dos humores dos mercados e não se guiem apenas pela febre do lucro, do que ter os privados entregues a si próprios. E é por isso que nós achamos que, no que diz respeito à habitação acessível para as classes médias, sempre que possível, sempre que isso for favorável e sempre que isso vier no interesse público, essas parcerias devem ser feitas, até porque é preciso ter também consciência de que as verbas e os montantes que são canalizados, as verbas e os montantes públicos, que são canalizados para programas de investimento em renda acessível, são montantes que provavelmente farão falta para a habitação social, para a habitação para pessoas mais desfavorecidas, que essas sim não têm qualquer espécie de solução no mercado, no âmbito da oferta privada.